Bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Se inscreva e ative as notificações. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos continuar a leitura do livro Céu e o Inferno, editora FEAL, segunda parte, Exemplos, capítulo 6, Criminosos Arrependidos. Verger, assassino do arcebispo de Paris. Em 3 de janeiro de 1857, Monsieur Cibour, arcebispo de Paris, saindo da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi ferido mortalmente por um jovem padre chamado Verger. O culpado foi condenado à morte e executado no dia 30 de janeiro. Até o último momento permaneceu insensível, sem dar mostra alguma de remorso ou pesar. Evocado, ao mesmo dia de sua execução, ele deu as seguintes respostas. Evocação. Ainda estou preso a meu corpo. 2. Sua alma, então, ainda não se desligou inteiramente do corpo? Não. Tenho medo, não sei. É preciso aguardar até que me dê por mim. Não estou morto, não é mesmo? 3. Arrependeu-se do que fez? Fiz mal em matar, mas a isso fui levado pelo meu caráter, que não tolerava humilhações. Evocai-me depois outra vez. 4. Porque já quer partir. Ficaria aterrorizado se o visse, por receio de que me fizesse o mesmo. 5. Mas não tem nada a temer, pois sua alma está separada do corpo. Afaste seu desassossego, pois não tem razão de ser. Que fazer? Nem sempre somos senhores de nossa própria razão. Não sei onde estou. Estarei louco? 6. Trate de acalmar-se. Não consigo, porque estou louco. Um momento, vou recobrar minha lucidez. 7. A oração poderá ajudá-lo a voltar a si. Tenho medo, não me atrevo a orar. 8. Ore, pois a misericórdia de Deus é grande. Oremos juntos. Sim, a misericórdia de Deus é infinita. Sempre acreditei nela. 9. Agora compreende melhor a sua situação? É tão extraordinária que ainda não posso perceber a causa. 10. Consegue ver sua vítima? Parece que ouço uma voz que se assemelha à dele e que me diz: Não te quero mais. Mas é um efeito da minha imaginação. Estou louco, certamente, pois vejo meu corpo de um lado e minha cabeça de outro. E, contudo, parece-me que vivo, mas no espaço entre a terra e o que chamais de céu. Sinto até a lâmina fria da guilhotina caindo-me sobre o pescoço. Mas isso vem do pavor que tenho de morrer. Parece-me ver numerosos espíritos à minha volta, olhando-me com compaixão. Falam comigo, mas não os entendo. 11. Entre esses espíritos há algum cuja presença o humilhe por conta de seu crime? Diria que existe apenas um que me causa terror, o que feri. 12. Lembra-se de suas existências anteriores? Não, é tudo vago. Creio sonhar uma outra vez, pois é preciso que me dê por mim. 3 dias mais tarde. 13. Reconhece-se melhor agora? Sei agora que não pertenço mais a esse mundo e não o lamento. Lamento o que fiz,
mas meu espírito está mais livre. Compreendo também que há uma série de existências que nos dão os conhecimentos úteis para nos tornar perfeitos, tanto quanto possível a criatura humana. 14. Foi punido pelo crime que cometeu? Sim, lamento o que fiz e sofro por isso. 15. De que maneira foi punido? Sou punido porque reconheço minha falta e por ela peço perdão a Deus. Sou punido pela consciência de minha falta de fé em Deus e porque sei agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de haver retardado meu progresso, agindo de modo errado e não ouvindo a voz de minha consciência que me alertava que não seria como um assassinato que alcançaria o meu objetivo, mas deixei-me dominar pelo orgulho e pelo ciúme. Enganei-me e arrependo-me por isso, pois o homem deve sempre esforçar-se para domar suas más paixões, o que não fiz. 16. Que sentimento experimentou quando o evocamos? Um misto de prazer e receio, pois não sou mau. 17. Em que consiste esse prazer e esse receio? O prazer de conversar com os homens e de poder, em parte, reparar minha falta ao confessá-la. Um receio que eu não saberia definir, uma espécie de vergonha por ter sido um assassino. 18. Deseja reencarnar na Terra? Sim, eu peço que isso aconteça e desejo encontrar-me constantemente exposto ao assassínio, experimentando-lhe o temor. Monsenhor Cibur, ao ser evocado, disse que perdoava seu assassino e orava pelo seu retorno ao bem. Acrescentou que, apesar de estar presente, não se mostrou a verger, para não lhe aumentar o sofrimento. O medo que o assassino tinha de vê-lo, um sinal de remorso, já era um castigo. O homem que comete um assassinato sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará assassino? Não. Ele sabe que, ao escolher uma vida de luta, para ele existe a possibilidade de matar um semelhante, mas não sabe se cometerá o crime, pois quase sempre está em luta consigo mesmo. A situação de Verger, no momento de sua morte, é a de quase todos aqueles que sofrem uma morte violenta. Como a separação da alma não se opera de forma brusca, eles ficam como que aturdidos, sem saber se estão vivos ou mortos. A visão do arcebispo foi-lhe poupada, porque não era necessária para despertar o remorso em Verger, ao passo que outros, ao contrário, são incessantemente perseguidos pelo olhar de suas vítimas. Nota 211. Essa explicação corresponde ao 19º item do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um cruel suplício. Nota do editor. Continuando. A enormidade de seu crime, Verger havia acrescentado o fato de não ter arrependido antes de morrer. Reunia, portanto, todos os pré-requisitos necessários para merecer a condenação eterna. No entanto, logo que deixou a terra, o arrependimento invadiu-lhe a alma. Repudiou o passado e deseja sinceramente repará-lo. Não foi o excesso de sofrimento que o impeliu ao arrependimento, já que não teve tempo para sofrer. Foi apenas o grito da sua consciência que ele não ouviu durante a sua vida e escuta agora. Então, por que isso não seria levado em conta? Porque, com alguns dias de diferença, o arrependimento que o teria salvo do inferno não o poderia mais salvar.
Porque Deus, que é misericordioso ante a morte, seria impiedoso algumas horas mais tarde. Poderia causar admiração a rápida mudança que ocorre às vezes nas ideias de um criminoso, endurecido até o último momento, a quem basta a passagem para outra vida para fazê-lo compreender a iniquidade de sua própria conduta. Nota 212. O caso Verger confirma a lei moral. Estando a duração do castigo ou da infelicidade do espírito subordinada ao arrependimento, aqueles que rapidamente se conscientizam de sua responsabilidade moral já veem que há uma saída. Nota do editor. Continuando, esse evento está longe de ser uma regra geral. Se assim fosse, não haveria maus espíritos. Com frequência, o arrependimento é tardio e, consequentemente, a pena também é prolongada. A obstinação no mal durante a vida muitas vezes é proveniente do orgulho que impede o homem de curvar-se confessando as suas faltas. Além disso, ele está sob a influência da matéria que coloca um véu sobre suas percepções espirituais, fascinando-o. Caindo esse véu, uma súbita luz o ilumina, sendo-lhe desfeitas as ilusões. O rápido retorno a sentimentos mais nobres é sempre um indício de um certo progresso moral realizado, que não necessita mais do que uma circunstância favorável para que se revele ao passo que aquele que persiste no mal, por muito tempo, mais ou menos longo, após a morte, é incontestavelmente um espírito mais atrasado, em que o instinto material sufoca a semente do bem, e para quem ainda são necessárias novas provas para que se corrija. Lemer, condenado à morte pelo Tribunal Penal de Aisne, executado no dia 31 de dezembro de 1857. Foi evocado no dia 29 de janeiro de 1858. Evocação. Aqui estou. 2. Que sentimento experimenta nos ver? Vergonha. 3. Manteve-se consciente até o último momento? Sim. 4. Imediatamente após a sua execução, teve conhecimento de sua nova realidade? Fui mergulhado numa perturbação imensa de que ainda não saí. Senti uma grande dor e pareceu-me ser o coração que a sentia. Vi algo rolar até os pés do patíbulo. Vi o sangue escorrendo e, com isso, minha dor tornou-se muito mais profunda. 4A. Era uma dor puramente física, semelhante àquela causada por um grave ferimento, a amputação de um membro, por exemplo? Não, imaginai antes um remorso, uma grande dor moral. 4B. Quando começou a sentir essa dor? Desde que fiquei livre. 5. A dor física causada pela morte na guilhotina era sentida pelo corpo ou pelo espírito? A dor moral estava em meu espírito, enquanto o corpo sentia a dor física, mas o espírito separado ainda se ressentia da dor física. Viu o próprio corpo mutilado? Vi algo disforme que me parecia não haver abandonado, mas ainda me sentia inteiro. Era eu mesmo. 6A. Que impressão causou-lhe esta cena? Sentia profundamente a minha dor, estava completamente mergulhado nela. 7. É verdade que o corpo ainda sobrevive alguns instantes após a decapitação e que o supliciado tem consciência de suas ideias? O espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais os laços da matéria o prendem, mais demorada é a separação. Dizem ter sido observada no rosto de certas vítimas da guilhotina a expressão de cólera e movimentos, como se quisessem falar. Seria o efeito da contração nervosa ou de uma ação da vontade?
Da vontade, porque o espírito ainda não se havia retirado. 9. Qual foi o primeiro sentimento que experimentou ao entrar na sua nova existência? Um sofrimento insuportável, uma espécie de remorso penetrante cuja causa eu ignorava. 10. Reuniu-se aos seus cúmplices que foram ao mesmo tempo executados? Sim, para a nossa desgraça. A visão que temos é um suplício contínuo, continuamente censurando-nos uns aos outros os crimes cometidos. 11. Reencontrou as suas vítimas? Posso vê-las, elas são felizes, perseguem-me com um olhar que me penetra até o fundo do ser. Tento em vão fugir de seu olhar. 11A. Que sentimento experimento ao vê-las? Vergonha e remorso. Engendrei-as com as minhas próprias mãos, mas ainda as odeio. 11B. Que sentimento elas manifestam ao vê-lo? Piedade. 12. Têm elas ódio e desejo de vingança? Não, rogam por minha expiação. Não podeis imaginar que horrível suplício é dever tudo àqueles que odiamos. 13. Lamenta sua vida na terra? Lamento apenas os meus crimes. Se ainda estivesse em minhas mãos, eu não cometeria mais esse erro. 14. A tendência para o mal estava em sua natureza ou para ela foi arrastado pelo meio em que vivia? A tendência para o crime estava em minha natureza, porque, por eu ser um espírito inferior, quis elevar-me rapidamente e pedi mais do que minhas forças suportavam, no entanto. Acreditando-me forte, escolhi uma prova muito difícil e cedi às tentações do mal. Nota 213. Toda prova escolhida para se enfrentar na encarnação é possível de se cumprir. Essa condição está na lei divina. O espírito não reconhece sua inteira responsabilidade quando falha, age assim em função de seu orgulho. Nasce daí a crença em um Deus vingativo, no qual Lamer afirmou ter acreditado. Questão 16A. Nota do editor. Continuando. 15. Se tivesse recebido uma boa educação, teria podido afastar-se da vida criminosa? Sim, mas escolhi a condição em que nasci. 15A. Teria podido tornar-se um homem de bem? Um homem fraco, incapaz de fazer o bem, assim como o mal. Talvez conseguisse corrigir-me o pendor para o mal durante a existência, mas não teria conseguido elevar-me à prática do bem. 16. Durante a vida acreditava em Deus? Não. 16A. Dizem, no entanto, que se arrependeu no momento da morte. É verdade? Eu acreditei em um Deus vingativo. Tive medo de sua justiça. Seu arrependimento agora é mais sincero? Ah, posso ver o que fiz. 16C. Que pensa de Deus agora? Posso senti-lo, mas não o compreendo. 17. Acha justo o castigo que lhe foi imposto na terra? Sim. 18. Espera obter o perdão de seus crimes? Eu não sei. 18A. Como espera resgatá-los? Por novas provas, mas parece-me existir uma eternidade entre elas e mim. 19. Onde se encontra agora? Mergulhado em meu sofrimento. 19A. Queremos saber em que lugar está. Perto do médium. 20. Já que está aqui, se pudéssemos vê-lo, sob qual forma nos apareceria? Com a minha forma corporal, a cabeça separada do tronco. 20A. Poderia fazer-se visível? Não, deixe-me em paz. 21. Poderia dizer-nos como fugiu da prisão de Montdidier? Não me lembro mais.
Meu sofrimento é tão grande que tenho apenas a lembrança do crime. Deixai-me em paz. 22. Poderíamos trazer algum alívio ao seu sofrimento? Rogai para que me chegue logo a expiação. Benoit, Bordeaux, março de 1862. Em manifestação espontânea ao médium, apresenta-se um espírito com o nome de Benoit, que informa ter morrido em 1704 e alega padecer terríveis sofrimentos. 1. O que foi na Terra? Um monge sem fé. 2. A falta de fé foi o seu único erro? Foi suficiente para produzir os outros. 3. Poderia dar-nos alguns detalhes sobre sua vida? A sinceridade das suas confissões será levada em consideração. Pobre e indolente, ordenei-me monge, não por vocação, mas para ter uma posição. Inteligente, consegui estabelecer-me. Influente, abusei do poder. Vicioso, corrompi aqueles a quem eu tinha a missão de salvar. Implacável, persegui aqueles que quiseram limitar-me os excessos. Calabouços encheram-se por conta de minhas decisões, e a fome torturou muitas de minhas vítimas, sendo seus gritos frequentemente calados pela violência. Agora expio e sofro todas as torturas do inferno. Minhas vítimas ateiam o fogo que me consome. Luxúria e fome insaciáveis perseguem-me. A sede queima-me os lábios ardentes, sem que jamais sobre eles caia uma gota que o refresque. Todos os elementos da natureza voltam-se contra mim. Rogai por mim. Nota 214. As leis morais são únicas para todos. A punição é sempre a consequência natural da falta, seja praticada por um sacerdote materialista, rico, pobre, homem ou mulher. O sofrimento diferencia-se segundo o grau de responsabilidade, a natureza e a gravidade da falta. Nota do editor. Continuando. 4. As preces que se fazem pelos mortos não o alcançam como a outros? Acreditai que sejam edificantes, elas têm para mim o valor daquelas que eu afetava fazer. Não executei meu trabalho, portanto não recebo salário. 5. Jamais se arrependeu? Há muito tempo, mas o arrependimento veio-me apenas após o sofrimento. E como fui surdo aos gritos das vítimas inocentes, também o mestre é surdo aos meus gemidos. Justiça. 6. Reconhece a justiça do Senhor. Confie, então, em sua bondade, pedindo-lhe que o ajude. Os demônios berram mais forte que eu. Seus gritos sufocam minha garganta. Eles enchem minha boca de piche fervente. Eu o fiz grande. O espírito não consegue descrever a palavra, escrever a palavra Deus. 7. O Senhor, então, ainda que não se encontra suficientemente desprendido das ideias terrenas para compreender que as torturas que sofre são todas morais, é que as sofro e sinto. Vejo os meus carrascos, que, que têm todos um rosto conhecido e um nome que ecoa em meu cérebro. 8. O que poderia tê-lo induzido a praticar tantas infâmias? Os vícios que eu carregava, a brutalidade das paixões. 9. Nunca implorou a ajuda dos bons espíritos para que o auxiliasse a sair dessa situação? Vejo apenas os demônios do inferno. 10. Quando vivo, tinha medo deles? Não, nenhum. O nada era o meu credo. O prazer a qualquer preço era o meu culto. Divindades do inferno não me abandonaram, e visto que lhes consagrei minha vida, eles não me deixarão nunca. 11. Não consegue entrever um fim para seus sofrimentos? O infinito não tem fim. 12. Deus é infinito em sua misericórdia, tudo pode,
ter um fim, e ele assim o quer. Oh, se ele o quisesse. 13. Por que veio ter conosco? Não sei como vim, mas eu queria falar, queria gritar para sentir algum alívio. 14. Os demônios que o perseguem não o impedem de escrever? Não, mas estão diante de mim e ouvem-me. Por essa razão, eu não desejaria terminar. 15. É a primeira vez que escreve assim? Sim. 15a. Sabia que os espíritos podiam aproximar-se dos homens dessa forma? Não. 15b. Então, como soube como fazê-lo? Eu não sei. 16. Que sensação experimentou ao vir ter comigo? Um adormecimento de meus terrores. 17. Como percebeu que estava aqui? Como quando se acorda. 18. Como fez para entrar em comunicação comigo? Não entendo, mas tu também não o sentistes? 19. Não se trata de minhas sensações, mas as do Senhor. Tente entender o que faz nesse momento enquanto eu escrevo. Tu és o meu pensamento, só isso. 20. Então, não teve a vontade de fazer-me escrever? Não, sou eu quem escreve e tu pensas por mim. 21. Tente compreender. Os bons espíritos que nos cercam o ajudarão nisso. Não, os anjos não vêm ao inferno. Tu não estás só? 21a. Veja ao seu redor. Sinto que me ajudam a pensar através de ti. Tua mão me obedece. Eu não toco em ti, mas sei que te seguro. Eu não entendo. 22. Peça ajuda aos seus protetores. Vamos orar juntos? Queres abandonar-me? Fica comigo. Vão capturar-me novamente. Eu suplico, fica, fica. 23. Eu não posso demorar-me mais tempo. Retorne todos os dias. Oraremos juntos e os bons espíritos o ajudarão. Sim, eu desejo perdão. Pede por mim, porque eu não consigo. O guia do médium. Coragem, meu filho. O que tu podes O que tu pedes será concedido a ele, mas sua expiação ainda está longe de terminar. As atrocidades que esse espírito cometeu são sem nome e sem número. Sua culpa é tanto maior porquanto tinha inteligência, instrução e luzes para guiar-se. Assim ele falhou com o acontecimento, com conhecimento de causa, razão, porque lhes são terríveis os sofrimentos, mas com o auxílio e o exemplo da prece, suas dores serão amenizadas, porque conseguirá enxergar a possibilidade de que acabem um dia e a esperança há de sustentá-lo. Deus vê que se encontra no caminho do arrependimento e concedeu a ele a graça de poder comunicar-se, a fim de ser encorajado e incentivado. Pensa sempre, portanto, nesse espírito que o deixamos contigo para que o encorajem a tomar boas decisões, secundando-o com seus conselhos. Nele, o desejo de reparação sucederá ao arrependimento. Pedirá a ele mesmo, então, uma nova existência na terra para praticar o bem como compensação do mal que fez. Quando Deus estiver satisfeito com ele, vendo-o bem firme, permitirá que vislumbre as divinas claridades que o conduzirão ao porto seguro, recebendo-o em seu seio como filho pródigo. Tem confiança, terás nossa ajuda para concluir tua tarefa. Paulã. Classificamos esse espírito entre os criminosos, ainda que ele não tenha sido punido pela justiça humana,
porque o crime caracteriza-se pelos atos e não pelo castigo imposto aos homens. O mesmo acontece com o espírito a seguir.